Oi, eu sou a Odell. E sim, minha própria irmã se levantou no meio da leitura do testamento da nossa mãe só para me humilhar, na frente de todo mundo. Ela me chamou de erro da família e ainda sorriu, como se aquilo fosse um jogo, como se eu fosse um erro que apareceu tarde demais. Mas o que ela não sabia é que nossa mãe tinha mudado tudo. Eles acharam que tinham enterrado a verdade, mas e se a verdade estivesse enterrada comigo, viva, esperando, com provas? Fica aqui comigo, porque o que aconteceu depois não só calou todo mundo na sala, acabou com o legado inteiro, feito de mentiras. 2 dias, foi só isso o aviso que eu recebi. Um envelope branco, duro, chegou no meu AP em Atlanta, tinha letras bonitas, em alto relevo, e cheiro de papel velho. Faltavam 2 dias pro testamento ser lido. Sem ligação, sem aviso, só a carta, ali, no chão da porta, como se fosse um desafio. Calista disse que ia me manter informada. Isso foi no funeral. Um funeral que ela planejou cada detalhe, desde a cor das roupas até o que foi enviado para a associação de ex-alunos. Eu mal consegui me despedir da mamãe, sozinha. Agora, eu estava sentada no sofá, com a carta ainda fechada no colo. Peguei o lenço de seda guardado na gaveta da mesinha do lado. Era creme, macio, com uma costura azul bem gasta. Tinha as letras JM, Jaqueline Marin, as iniciais da minha mãe. Foi a última coisa que ela me deu, antes de tudo esfriar entre a gente. Acho que continuo sendo a última a saber, eu murmurei, sempre atrasada. Olhei pro envelope de novo. Meu nome escrito certinho, senhorita Odolin Marin, como se eu fosse uma convidada na festa de outra pessoa. Nem chorei, só fiquei parada, dobrei o lenço com cuidado e guardei de novo. Aí comecei a fazer as malas. Charleston ainda cheirava a magnólia e maresia, mesmo que minhas lembranças já tivessem secado há tempos. Dirigir até a casa foi como voltar para uma vida da qual eu tinha sido cortada. Os portões de ferro abriram devagar, pesados, como se o lugar não quisesse que eu voltasse. O cascalho debaixo dos pneus fazia mais barulho do que eu lembrava, ou talvez fosse só o meu nervoso. Estacionei lá nos fundos. Sempre foi assim. Só quem era Calista ou estava com ela podia usar a entrada da frente. A governanta mal olhou nos meus olhos quando abriu a porta. Ah, você veio. Eu não respondi, só assenti e entrei. O ar-condicionado do saguão estava silencioso. Tudo cheirava a cera de limão e sabonete de lavanda do jeitinho que minha mãe gostava. Aí apareceu a nova assistente da Calista, alta, com cara de tédio, parecendo ter saído de escola chique. Ela me olhou como se eu tivesse chegado numa festa sem ser chamada. Não sabia que você ia vir, disse ela, com um sorrisinho. Eu fui convidada, respondi, firme, segurando o envelope como um escudo. Ela deu uma fungada. Bem, está todo mundo lá no terraço, com roupa de jardim. Claro que estão, pareciam saídos de um catálogo de clube de campo. Tia Dolores me deu um sorriso caloroso e um abraço leve. Os braços dela tremiam um pouco. Odell, querida, fico tão feliz que você veio. Sua mãe também ficaria. Tomara, respondi baixinho. Todo mundo evitava me olhar, menos a Calista. Ela se virou assim que eu pisei na pedra. A voz dela saiu doce, fingida. Olha só quem apareceu. Nem sabia que estavam deixando acompanhantes entrarem na leitura. O ar ficou pesado. Algumas risadinhas forçadas, mas na maior parte, silêncio. Eu não respondi. Aprendi faz tempo que a Calista vive de reação. Se você não dá o que ela quer, ela perde a graça. É como tirar o ar dela. Sentei lá no canto da mesa comprida, debaixo da cobertura listrada. Eu não fazia parte daquele clube. Não com meu vestidinho de $30 da Marshalls e meus sapatos simples. Mas eu estava ali, e isso já era alguma coisa. Enquanto me ajeitava, olhei para as hortênsias no muro de pedra, azuis, cheias, parecendo florescer só para me provocar. Respirei fundo. As lembranças voltaram. Calista ganhando um carro novinho aos 16. Eu, juntando moedinhas para comprar um passe de ônibus. Ela faltava aula porque precisava de um descanso. Eu trabalhava em 3 empregos para conseguir me manter. Eu era a filha que eles mal suportavam, sussurrei para mim mesma. Aquela que eles sempre queriam que ficasse calada. Mas dessa vez não. Assim que o advogado entrou pelas portas de vidro, eu vi Calista, bem na minha frente. Enfiou a mão na bolsa chique dela, tirou um papel dobrado, olhou em volta e empurrou discretamente para baixo da mesa, até o homem sentado ao lado dela, o tio Rovan.
Foi rápido, suave, ensaiado. Mas eu vi. E ali eu soube, não ia ser só uma leitura de testamento. Era uma armação. A sala ficou diferente no instante em que o Sr. Vítor entrou pela porta da varanda. As conversas pararam. As colheres de café pararam no meio do caminho. Até o ar parecia mais pesado, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Fiquei sentada, quieta, com as mãos cruzadas no colo. Fingi que não tinha visto minha irmã esconder um papel por baixo da mesa. O Sr. Vítor pigarreou e falou com a voz calma. Obrigado por estarem aqui. Sei que esse é um momento difícil. Vou tentar ser breve e respeitoso. Calista se levantou da cadeira como se estivesse numa cena de novela. Fez cara séria. Andou até o lado do advogado e colocou a mão no braço dele como se fossem grandes amigos. Vamos torcer para que essa não seja mais uma das surpresas da Odell, ela disse, com uma risada aguda, quase cortante. O silêncio depois disso não foi de apoio, foi carregado, como se todo mundo ali tivesse feito um pacto de não confrontar ela. Senti meu rosto esquentar, mas continuei calada. Deixa ela ter o momento dela. O Sr. Vítor piscou devagar, como se o comentário tivesse pegado ele de surpresa, mas continuou. Ele abriu a maleta com calma, como se enrolar um pouco fosse deixar o que vinha a seguir menos difícil. Vamos começar confirmando quem está presente, disse ele. Odellan, se não se importar, isso aqui é só um formulário para confirmar que você está aqui e entende como vai funcionar. Ele me entregou uma folha de papel com um cabeçalho azul e uma linha em branco para assinar. Fiz uma careta. Só eu. Sim, é só uma formalidade, ele respondeu com a cabeça. À minha esquerda, tia Dolores se mexeu na cadeira e se inclinou um pouco. Da outra vez, não pediram para eu assinar nada, ela murmurou, mais para ela mesma do que para mim. A voz era baixa, mas firme. Olhei bem o papel. Tinha sido impresso pelo escritório do Sr. Vítor, mas tinha algo estranho nele. Nada de detalhes, só um título, um monte de palavras jurídicas e uma linha para assinar. Eu gostaria de uma cópia disso, falei com calma. O marido da Calista, o Brent, aquele que parece papel de parede humano, se mexeu um pouco. Por um instante achei que ele fosse falar, mas, claro, ficou quieto. O Sr. Vítor assentiu e pegou de volta o papel, guardando direitinho na maleta. Claro. O sol entrava pelas janelas altas atrás dele, fazendo faixas douradas no carpete. Uma brisa passou pelas cortinas finas, e eu senti um cheiro leve do perfume da Calista. Caro, forte, cheio de flor. Ela inclinou a cabeça, com aquele olhar gelado e irônico. Odell sempre foi a filha mais atenciosa, né? Ninguém respondeu. Ela continuou, principalmente depois que a mamãe ficou doente. Tantas ligações de madrugada, aquelas visitas, fazia a mamãe se sentir culpada, como se ela nunca fosse suficiente, sabe? Ela falava com um tom leve, mas cada palavra dela batia como um tapa. Não disse diretamente, mas me pintou como manipuladora numa frase só. Eu não olhei para ela. Em vez disso, peguei o lenço que estava na minha bolsa. Aquele pedacinho velho de seda com as iniciais da minha mãe costuradas com linha desbotada. Segurei com força na palma da mão. Uma lembrança me veio. Minha mãe, já muito fraca, em cuidados paliativos, magrinha, com a mão tremendo, apertando o lenço contra o peito. A voz dela saiu quase como um sussurro. Não deixa eles levarem tudo. Na hora, só balancei a cabeça, chorando, sem entender direito o que ela quis dizer. Mas agora, sentada naquela sala chique, parecendo o cenário de Brant no sul dos Estados Unidos, agora eu entendia tudo. Não era só herança. Era sobre o que é certo. O Sr. Vítor pigarreou de novo. Quando todos estiverem prontos, vou começar a leitura do testamento de Marbel Vairiga. Ele olhou ao redor, parou, os olhos dele encontraram os meus. Talvez você queira se sentar para isso. A sala ficou parada, não silenciosa, mas daquele tipo de silêncio que até zune no ouvido. Mal conseguia ouvir minha própria respiração. O Sr. Vítor ajeitou os óculos, pigarreou e abriu o documento com muita calma. Começou a ler num tom que tentava parecer normal, mas não conseguia esconder a tensão. Conforme o último testamento legalmente registrado e assinado, a totalidade dos bens de Marin, incluindo propriedades, dinheiro, objetos pessoais e qualquer valor futuro, será deixada para Odell Marin. Atrás de mim, ouvi um copo se quebrando.
Nem olhei para ver quem deixou cair. Logo depois, ouvi alguém sussurrar, com raiva. Você só pode estar brincando. A mão da Calista, que estava ali em cima da mesa de boa, se levantou de repente, derrubando o copo d'água que ela tinha colocado com todo cuidado. A cara arrumadinha dela se desfez na hora. O quê? Ela soltou, ofegante. O senhor, Vítulo nem piscou. É o que está no documento. Tia Dolores abriu a boca, mas não disse nada. Eu fiquei parada, dura. Nem sabia se tinha ouvido direito. Meu nome, tudo aquilo. Aí veio a pausa. No entanto, disse o senhor, Vítulo, com a voz meio travada, tem uma cláusula. Claro que tinha, sempre tem. Ele levantou outra folha de papel e leu. A herança só será válida se a senhorita Odell Marin mantiver a casa da família, morar nela e cuidar dela por pelo menos 1 ano. Durante esse tempo, ela não pode vender, reformar, nem passar a casa para ninguém. Ele olhou rápido para Calista e depois voltou os olhos para mim. Além disso, a senhorita Calista Marin está proibida de fazer ou ajudar a fazer qualquer mudança na estrutura da casa, reavaliação de valor ou discussão sobre venda durante esse período. Meu estômago virou. Não sabia se era susto ou só o peso da responsabilidade batendo. Isso é uma piada, gritou Calista, levantando tão rápido que a cadeira arrastou alto no chão. Não foi isso que a mamãe queria. Ela se virou para mim, afiada como faca. Foi você, né, que colocou isso na cabeça dela, todas aquelas ligações no final, chorando, se fazendo de coitada porque foi deixada de lado, pagando de boazinha enquanto eu resolvia tudo. Calista, tentou tia Dolores, baixinho. Mas Calista não deixou. Não, eles precisam ouvir, disse, apontando para os primos e amigos que estavam por perto. Ela nem apareceu por anos. Aí quando a mamãe ficou doente, virou enfermeira do dia para a noite, querendo reescrever a história. Fiquei olhando para a toalha de mesa. Cada músculo das minhas costas tentava não se encolher. Mas vergonha de quê? Ela fez minha mãe se sentir culpada. Sussurrava aquelas coisas quando ninguém via. Ela nem chorou no funeral. Eu não respondi. Não porque não doía, mas porque se eu deixasse cair uma lágrima, Calista ia usar isso contra mim. O senhor, Vítlov interrompeu. Senhorita Marin, esses termos foram escritos pela sua mãe, de próprio punho. O testamento foi assinado com 2 testemunhas e registrado legalmente. Ela estava confusa. Calista respondeu na hora. Ela começou a confundir tudo. Você mesma disse isso, Dolores. Tia Dolores murmurou. Eu disse que ela estava cansada, não confusa. Ficou tudo em silêncio. O sol entrava pela janela e fazia sombras leves no chão. Engraçado como a sala parecia calma, mas cheia de facas invisíveis. Foi só isso? Tem mais alguma coisa? Perguntei baixo, nem reconhecendo minha própria voz. O senhor, Vítlov hesitou, depois enfiou a mão na pasta e tirou um envelope fechado. Tem, sim, ela deixou isso para você, Odell. Peguei com as 2 mãos. O envelope era pesado. Mais do que só papel. Tinha algo ali dentro, algo que parecia importante, quase sagrado. Virei o envelope e abri o lacre. Lá dentro, só uma folha dobrada. Meu nome estava no topo. Era a letra da minha mãe. Aquelas voltinhas e curvas que eu conhecia desde criança estavam ali, escritas com uma caneta azul já meio desbotada. A carta começava suave, com um pedido de desculpas cheio de carinho. Mas, depois de algumas linhas, ela disse uma coisa que fez o resto da sala sumir da minha mente. Foi como se tudo parasse. Aquela frase mudou tudo que eu lembrava dela. Eu nem percebi que estava prendendo a respiração, até o som do papel mexendo me trazer de volta. A carta parecia leve como ar, mas pesada como tristeza. Abri devagar, com cuidado, como se eu abrisse rápido demais, a verdade fosse escapar. A letra da minha mãe se movia pela folha de um jeito que eu não via desde antes das mãos dela tremerem. Era frágil e cheia de força. Não planejei ler em voz alta, mas li. Na segunda frase, minha voz já falhou. Odell, você apareceu quando ninguém mais apareceu. Você me fez sopa quando eu não conseguia falar. Você ficou quando sua irmã entrou com os papéis de procuração sem me avisar. Você foi a única que não me pediu para vender a casa, só para descansar nela. Ninguém disse nada. Nem o relógio da sala fez barulho. Continuei. Eu não estava confusa quando escrevi isso.
Eu estava cansada, mas sabia muito bem o que queria. E quero que você saiba que mudei o testamento depois que ela tentou vender a casa com meus pés ainda dentro. Eu não suportava a ideia de estranhos andando por aqueles corredores. Olhei para cima. A sala parecia mais fria de repente. Calista ficou parada, dura, como uma estátua feita de mágoa. Um dos primos se mexeu na cadeira, arrependido de ter vindo. A sala mudou. Só um pouco, mas o suficiente para eu sentir todos os olhares nela. Eu não fiz nada que ela não quisesse, Calista disse enfim, com a voz tensa, quase quebrando. Ela estava doente, estava delirando. Você acha mesmo que ela podia tomar uma decisão dessas num hospício? Eu não respondi. Nem precisei. Em vez disso, dei um passo e mostrei a carta pro senhor. Wittlow. O senhor pode confirmar a data em que isso foi assinado? Ele ajeitou os óculos e se inclinou para olhar melhor. Foi testemunhado por 2 funcionários nossos. No mesmo dia, a enfermeira do hospício escreveu no relatório que ela estava completamente lúcida. Tenho os documentos. O rosto da Calista ficou pálido na hora. Você empurrou ela, eu disse, baixinho, não para acusar, mas só dizendo o que era. Você chamou um corretor de imóveis enquanto ela ainda se recuperava de uma pneumonia. A voz de Calista subiu, nervosa. Você não faz ideia de como ela estava no final. Ela estava assustada. Odell. Ela se apegou na sua voz porque você falou o que ela queria ouvir. Tia Dolores falou firme, mas calma. Não, pode pensar como quiser, mas eu vi com meus próprios olhos. Sua mãe estava mais ela mesma naqueles dias finais do que em muitos anos. E você? Você tentou tirar ela da própria vida dela. Isso doeu mais que qualquer coisa que eu poderia ter dito. Calista deu um passo para trás, parecendo ferida. Olhou ao redor, procurando alguém do lado dela. Mas ninguém se mexeu. Nem o marido. Ele continuava com os olhos no chão, como se encarar a verdade fosse demais. Virei devagar e fui até a janela da sala. A carta, dobrada nas minhas mãos, parecia uma flor prensada. Algo feito para durar mais do que sua forma original. Não falei muito. Só disse que ela não queria ser tratada como uma casa à venda. E eu respeitei isso. Aí, o silêncio tomou conta. Mas não era aquele silêncio que eu conhecia desde pequena. Aquele que vinha junto com a vergonha. O silêncio que me fazia querer sumir nos cantos dos encontros de família, fingir que não ouvia quando meu nome era esquecido nos planos. Esse silêncio era diferente. Pela primeira vez em muitos anos, ninguém tinha nada para dizer para mim. E não era vergonha. Era medo. Saímos da sala de estar ensolarada e fomos pro lounge do jardim do clube da propriedade, onde o brunch já estava servido. Como se nada tivesse acontecido. Sanduíches arrumadinhos em bandejas de prata, jarras de mimosa suando em cima da toalha de linho, e alguém ainda teve coragem de colocar um jazz tocando, como se isso fosse deixar tudo mais leve. Sentei perto da janela mais afastada, tomando café preto numa xícara de porcelana tão fina que eu nem lembrava de já ter usado. Do outro lado do salão, vi Calista indo de mesa em mesa. Sorrindo. Dando risadinhas. Como se não tivesse acabado de perder o controle na frente de todo mundo. Ela se inclinava, falava baixinho com os mais velhos, botava a mão no ombro deles, fazia cara de séria nos momentos certos. Ela era boa nisso. Apagando incêndios. Mas eu não queria participar. A carta ainda estava dobrada no meu colo, quente do calor da minha mão. Tia Dolores sentou do meu lado, quieta, só observando. Alguns primos passaram. Uns deram um aceno com a cabeça, outros só olharam. Mas tinha algo diferente nos olhos deles agora. Eles me viam. A voz da Calista se destacou no meio da conversa, alta demais para ser sem querer. A Odelan sempre teve uma relação diferente com a mamãe, ela disse, falando com um grupo de amigos da família que nos conheciam desde criança. Ela sempre soube se fazer de vítima. Eu só queria que ela não tivesse se aproveitado quando mamãe estava mais fraca. Uma das mulheres ali, uma amiga da minha mãe que costumava trançar meu cabelo nos domingos, soltou um suspiro bem pesado. Que coisa feia, murmurou ela. Nem foi tão baixo. Tia Dolores se levantou. Não disse nada. Pegou a bolsa, me olhou e saiu pelas portas de vidro como uma rainha. Silenciosa. Firme. Tomei mais um gole de café, devagar, e coloquei a xícara de volta no pires. O silêncio dentro de mim não era mais medo. Era força. Levantei. Não precisei gritar. Só falei.
Firme, como quem corta o ar. Calista, chamei, eu nunca precisei manipular ninguém. E tenho todos os documentos para provar. A sala ficou muda. Calista virou para mim, com aquele sorriso falso, mas dava para ver o pânico nos olhos dela. Como assim? Ela perguntou. Cruzei os braços. Eu guardei tudo, respondi. E-mails, documentos assinados, registros com data e hora, até o áudio que a mamãe me mandou depois que você apresentou a procuração sem contar para ela. Aí o silêncio caiu de novo. Como se uma cortina tivesse sido puxada bem no meio da peça. Você quer mesmo espalhar essa mentira por aí? Perguntei, firme como pedra. Então eu vou contar a verdade inteira. Alguém tossiu num canto. Outro convidado se mexeu, desconfortável. As cadeiras começaram a virar discretamente na minha direção. Calista piscou com força. A voz dela agora soava mais áspera. Você não teria coragem. Olhei direto nos olhos dela. Você passou a vida inteira achando que meu silêncio era fraqueza. Ela não respondeu. Nem conseguiu. As pessoas que ela achava que estavam do lado dela, agora estavam me ouvindo. Pela primeira vez, não precisei levantar a voz. Não precisei brigar, nem inventar nada. Só precisei dizer, com todas as letras, o que eu devia ter dito há 20 anos. Você não pode mais me fazer sentir vergonha e me obrigar a ficar calado. Não esperei resposta. Voltei para minha cadeira, peguei meu café e deixei que a sala falasse por si. Mas, antes de tomar o próximo gole, olhei para ela mais uma vez. O que vi no rosto dela não era tristeza nem culpa. Era pânico. Ela percebeu que eu não ia mais ser o saco de pancadas dela. O brunch terminou com Calista ainda sorrindo. Mas dava para ver, o que aconteceu naquele dia não parou ela. Na verdade, deixou ela mais perigosa. Uma semana depois, achei um envelope pardo mal enfiado na minha caixa de correio. Meu nome estava escrito na frente, com uma letra fria, impessoal. Dentro, uma intimação judicial. Ela tinha entrado com um pedido para contestar o testamento. Dizia que nossa mãe estava emocionalmente abalada e que eu tinha manipulado uma mulher doente para mudar seu testamento. O nome disso? Influência indevida, segundo os advogados dela. Fiquei parado no corredor, relendo tudo. As palavras eram complicadas, cheias de juridiquês, mas o recado era simples. Ela estava me chamando de mentiroso. Fui direto pro meu escritório. Fechei a porta, tranquei. Fui até a última gaveta do arquivo velho de madeira, aquele que minha mãe me ajudou a restaurar quando eu estava na pós-graduação. A gaveta estava um pouco emperrada, talvez fosse a umidade. Mas eu consegui abrir. E lá estava ela, a pasta vermelha, com uma etiqueta escrita à mão pela minha mãe. Adendo suplementar 3. Dentro, os documentos oficiais que ela assinou no último mês de vida, ainda no hospital. Tinha um adendo completo ao testamento, datado depois das primeiras mudanças. Ela dizia, com todas as palavras, que Calista tentou controlar o dinheiro dela enquanto ela se recuperava de uma pneumonia. Também tinha uma carta pro advogado, com anexos, extratos bancários que Calista achou que ninguém veria mais. Lá estavam os saques, para spas, joias, e até uma entrada de carro novo, e nada disso aparecia nos registros de doações. Peguei também os e-mails impressos. Minha mãe me mandou cópias. Ela desconfiava que estavam invadindo o e-mail dela. Eu me lembro bem da mensagem. Odell, não apague isso, por favor, vai que eu esqueço depois. Você vai saber o que fazer. E eu sabia. E agora eu estava cansado de ver alguém tentando reescrever a história da minha mãe, só para se beneficiar. Ao meio-dia, já estava no telefone com a clínica jurídica onde eu tinha ido antes para ajudar um amigo num caso de guarda. A mulher do outro lado da linha perguntou: Você tem alguma prova? Tenho mais do que isso, respondi. Tenho a voz dela. 3 dias depois, entrei no fórum do condado, vestindo calça bege passada e uma blusa azul marinho. Nada chamativo, só arrumado, limpo, tranquilo. Fiquei com a cara neutra, mesmo com o peso da bolsa parecendo maior do que nunca. Não era pelo que tinha dentro dela. Era pelo que aquilo tudo significava. Passei por Calista na escadaria do fórum. Ela me olhou de cima a baixo e cochichou algo pro advogado, como se eu fosse uma doença que ela queria evitar. Lá dentro, na recepção, entreguei a pasta vermelha para a moça do balcão. Ela abriu, deu uma olhada rápida, e parou. Franziu a testa.
É a letra da pessoa que fez o testamento? Sim, tem testemunha, assinatura, reconhecimento em cartório. Ela virou mais umas páginas, a voz dela ficou mais séria. Talvez você queira se sentar para essa. Ela não falou isso para mim. Virou pro colega do lado, que ficou de olhos arregalados. Mas eu não me sentei. Assinei os papéis da resposta com firmeza e fui embora. Naquela noite, me sentei no meu escritório. A luz caía sobre o chão de madeira, batendo nos cantos velhos dos arquivos. Olhei em volta e, pela primeira vez em muito tempo, consegui respirar fundo. Aquilo não era mais sobre dinheiro. Mas era isso que Calista queria fingir que era só sobre grana. Como se ela pudesse apagar os meses em que eu cuidei da nossa mãe, quando ela mal conseguia segurar uma colher. Como se fosse mentira que eu dormia numa cadeira do lado da cama, ouvindo a máquina de oxigênio a noite toda. Ela queria fingir que eu não respeitei o pedido da nossa mãe de não ser transferida, de não ser tratada como um objeto. Ela não tá só tentando me humilhar, falei em voz alta, pra ninguém. Ela tá tentando me apagar. Mas o silêncio, tem um detalhe sobre ele. Quando você cuida dele, deixa ele crescer e ficar afiado. Ele corta mais fundo do que um grito. E dessa vez, eu não tava me escondendo. Ela começou uma guerra por causa de papel. Esqueceu que eu sabia onde os originais estavam guardados. O sol ainda nem tinha nascido direito quando saí de casa naquele dia. Mas o ar já estava pesado, como se soubesse que uma tempestade ia cair. Estacionei uma rua antes do fórum. Preferi andar um pouco, ficar no silêncio, do que cair direto no caos que me esperava. Quando cheguei perto da praça, vi trepéis, microfones, gente com crachá escrito imprensa pendurado no pescoço. E bem no meio de tudo isso, minha irmã. Calista já estava fazendo o show dela. Tava com aquele casaco lilás que só usava quando queria parecer boazinha. A maquiagem perfeita, mas a voz tremia. Eu só tentei proteger nossa mãe, disse para um repórter, com o lábio tremendo. Mas dinheiro muda as pessoas. O repórter balançou a cabeça com pena e anotou algo. Disseram que sua irmã chega logo, falou. Na hora, a expressão de Calista mudou. Foi rápido, mas deu para ver, ela tentou controlar o rosto. Sim, imagino que ela tem a versão dela. Fiquei ali, fora da câmera, ouvindo tudo. Perto bastante para escutar cada palavra, longe o suficiente para não ser notada. Essa era a jogada dela. Contar a versão dela primeiro, se pintar de filha triste, traída pela irmã gananciosa. Usar as câmeras para esconder o que eu tinha nas mãos. Mas eu estava pronta. Dei um passo à frente. Meus sapatos fizeram um som seco no chão. Eu não fui ali para parecer coitada. Fui para dizer a verdade. Tava de terno cinza, sapato baixo, cabelo preso, sem maquiagem, sem drama, só os fatos. A multidão ficou em silêncio quando me aproximei. A jornalista principal, uma mulher nos seus 40 e poucos anos, com olhar direto e uma manchinha de café na manga, virou para mim. Senhorita Marin, disse ela, a senhora quer comentar a fala da sua irmã? Não respondi na hora. Abri a bolsa com calma, tirei um envelope lacrado e entreguei para ela, sem dizer nada. Ela abriu. Dentro, tinha um monte de provas, prints com data e hora, e-mails mostrando transferências feitas por Calista da conta conjunta da nossa mãe. E também uma carta da enfermeira do hospital, datada 2 meses antes da morte da nossa mãe. A carta dizia: a paciente falou várias vezes que estava preocupada com o acesso da filha Calista às contas bancárias sem permissão. Recomendamos supervisão externa. Documento arquivado. A jornalista leu em silêncio, com os lábios se movendo devagar. Depois, levantou os olhos. Senhora, onde a senhora conseguiu isso? Minha mãe me deu, respondi. Ela sabia que esse dia podia chegar. Antes que a jornalista dissesse mais alguma coisa, uma voz saiu da multidão. Eu posso confirmar isso. Todo mundo virou a cabeça. A enfermeira Janete estava lá no fundo, com o crachá antigo pendurado no pescoço. Eu era a enfermeira do turno da noite dela, disse ela. Registrei uma ocorrência quando a senhorita Calista levantou a voz e balançou um talão de cheques na frente da mãe. Ela estava se recuperando de uma pneumonia. Chorou até dormir naquela noite. Um burburinho tomou conta da praça. Um homem deu um passo para trás, se afastando de Calista. Uma mulher balançou a cabeça e murmurou: que nojo! Calista perdeu a pose.
Isso é uma campanha para me difamar. Ela gritou. Nada disso prova que houve manipulação. Ela estava morrendo. Nem sabia o que estava fazendo. Eu me virei de frente para ela. Mas minha voz continuou calma. Ela sabia. Sim, sabia muito bem. Ela mudou o testamento depois que você tentou internar ela numa casa de repouso que ela nunca quis. Você queria derrubar a casa para construir condomínio de luxo. Você até levou uma arquiteta lá enquanto nossa mãe dormia. Calista abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada. Me aproximei, sem ameaçar. Só queria terminar o que comecei. Eu não tô aqui para destruir você, falei. Só cansei de fingir. Cansei de ficar quieta enquanto você reescreve a história na frente de todo mundo. As câmeras viraram para mim. Eu não tremi, nem sorri. Fiquei ali, com a verdade nas mãos e a tempestade vindo atrás. O silêncio voltou, mas dessa vez não era meu, era dela. Entrei no tribunal com passos firmes, mas o coração acelerado. Não teve anúncio, nem formalidade. O lugar já estava cheio. Vizinhos, primos que eu não via há anos, amigos antigos da igreja da minha mãe, e a imprensa. Todos estavam lá. Os olhos deles iam do blazer chamativo da Calista pro meu vestido cinza simples. Aquilo não era só uma audiência, era um teatro. E Calista tinha se colocado como a estrela principal. Ela estava a poucos passos do banco do juiz, com a mão pousada de forma dramática sobre uma pasta. Eu já sabia o que tinha ali dentro. O testamento antigo, aquele que ela fez a mamãe assinar quando ainda estava doente, se recuperando. O juiz entrou, todo mundo se levantou. Logo depois veio o tom sério que cortou o ar. Estamos aqui para finalizar o inventário dos bens da senhora Maeve Marin. Vamos ouvir as duas partes. Senhorita Calista Marin, pode começar. Calista pigarreou. Meritíssimo, este é o testamento legal da minha mãe, assinado, testemunhado e registrado em cartório. Enviei cópias ao tribunal e à outra parte. Eu não interrompi, ainda não. Ela continuou com aquela voz doce, falsa, que sempre usava para se fazer de boazinha. Nesse documento, minha mãe me nomeia como única responsável e herdeira do patrimônio. Aceitei esse papel não por ganância, mas por dever. Minha irmã, Odeline, não ajudou a cuidar da nossa mãe no último ano de vida. Ela só apareceu quando a parte da papelada ficou pronta. Tenho receio de que nossa mãe tenha sido pressionada, talvez até manipulada. O tribunal murmurava. Alguns repórteres começaram a anotar tudo. O juiz se virou para mim. Senhorita Odeline Marin, deseja responder? Me levantei em silêncio, sem fazer cena. Segurava um único envelope com as duas mãos. Caminhei até a frente. Sim, meritíssimo. Tenho aqui um testamento mais recente, assinado pela minha mãe, datado e reconhecido em cartório, um mês depois do que minha irmã apresentou. A sala ficou em silêncio. O juiz levantou a sobrancelha e fez sinal pro oficial de justiça. Entreguei o envelope. Era azul claro, com a letra da minha mãe escrita na aba. A letra era dela, familiar, suave, inconfundivelmente da minha mãe. O juiz abriu o envelope com cuidado, olhando em volta da sala. Ele fez que sim com a cabeça. Este documento parece estar legalmente válido. Data: 9 de julho, 4 semanas depois do testamento anterior. Testemunhas: Dolores Marin e Janete Olovay. Reconhecido em cartório pela tabeliã estadual, Érica Plá. Calista perdeu o controle. Deu um passo à frente. Isso é falso. Ela falsificou. Eu continuei calma. Só olhei para o técnico de som e vídeo no canto da sala. Pode soltar o vídeo, por favor? A tela acendeu. O juiz fez um sinal com a cabeça. E então ela apareceu, minha mãe. Mais magra do que eu lembrava, mas com os olhos calmos, firmes. O silêncio tomou conta da sala. Ela começou a falar. Se esse vídeo está sendo visto, é porque a Calista tentou, de novo, mudar o que eu quis. Fiz um novo testamento porque ela tentou me colocar no asilo, contra minha vontade. Ela contatou um corretor pelas minhas costas e tirou mais de $8.000 da minha conta, sem me avisar. Odell não me pressionou, ela me protegeu. Por isso tudo é dela agora. E é isso que eu quero, claro, livre, e com plena consciência. Alguém tossiu. Me virei. Calista estava parada no meio da sala. Boca aberta, olhos grudados na tela, como se tivesse sido traída por ela mesma. O juiz falou, firme. Isso confirma a intenção da senhora Maeve Marin.
Vou aceitar o testamento de 9 de julho como válido, a não ser que apareça uma prova clara de fraude. Mas, com esse vídeo e os registros do cartório, não vejo motivo para duvidar. Calista levantou a voz, desesperada. Ela estava morrendo, não sabia o que dizia. Mas ninguém mais olhava para ela, nem os repórteres. O juiz olhou para mim. Senhorita Odelin, tem mais algo a declarar? Balancei a cabeça e respondi apenas: só quero dizer que amo minha mãe, e respeito o que ela escolheu. Na primeira fila, tia Dolores me deu um pequeno aceno. Foi como se dissesse: eu sei, eu vi, eu acredito. Quando o martelo bateu, eu não sorri. Não chorei. Só fiquei ali. Se ela quisesse gritar, que gritasse. Se quisesse negar a verdade, que negasse. Eu não precisava mais levantar a voz. Quando saímos do tribunal, o sol já estava mais baixo no céu, jogando uma luz dourada nos degraus de pedra. Não precisei olhar para saber que Calista não estava do meu lado. Ela ficou para trás, encolhida num canto. Como se o peso de tudo que ela inventou finalmente tivesse caído em cima dela. Dessa vez, ela não gritou. Nem me olhou. Só silêncio. Mas não era o tipo de silêncio que eu conhecia quando era criança. Aquele que me deixava ansiosa, querendo atenção. Era um silêncio merecido. Final, como fechar um livro. As câmeras começaram a piscar. Repórteres chamavam meu nome. Odel, pode comentar? Você sabia que o vídeo seria mostrado no tribunal? Há quanto tempo tem esse testamento? Eu não parei. Dei para eles a cara que minha mãe dizia que era minha, cara de poucos amigos. Aquela que eu usava quando vinha tempestade, ou no jantar de domingo quando Calista fazia alguma piadinha venenosa. Desci os degraus e vi Rome esperando na calçada, com a mão já na porta do carro. Um Toyota velho, mas firme. Ela não falou nada logo de cara. Só olhou para mim, depois pro tribunal, depois para mim de novo. Parecia tentando entender se eu estava bem ou só me segurando por costume. Tá pronta? Ela perguntou. Enfim. Não respondi, mas terminei. A viagem foi silenciosa. Só o barulho dos pneus no asfalto e o meu coração batendo forte de vez em quando. Quando chegamos na minha garagem, já era quase noite. Aquela hora em que tudo fica mais suave, mas parece mais real. Saí do carro e senti o cheiro da madeira, da grama seca, e um restinho de jasmim que minha mãe plantou anos atrás. Lá dentro, Ron veio até a varanda e parou perto da porta de tela. Ela colocou a mão na bolsa e tirou algo que me fez prender a respiração. Uma carta, com as bordas queimadas. Eu encontrei ele escondido no forro da carteira antiga da sua mãe. Ela disse: não parecia algo que você gostaria que estranhos vasculhassem. Eu aceitei com cuidado. O papel estava amassado e quebrado, mas a tinta, a caligrafia dela, ainda estava lá. O envelope estava endereçado só ao meu filho mais novo, meu guerreiro silencioso. Não li na hora. Primeiro, sentei no balanço. Deixei as cigarras cantando de longe. Deixei o silêncio tomar conta. Então abri. Você sempre foi o mais forte, mesmo quando fingiam não ver. Espero que um dia você perceba que não precisava de elogios deles para ser importante. Algumas coisas não se falam, a gente vive elas. E você viveu isso do jeito certo. Eu te amo sempre. Mãe. Não foi nada demais. Não era poético, mas era tudo que eu nunca ouvi ela dizer em voz alta, e veio na hora certa, quando eu não estava mais procurando reconhecimento, só querendo paz. Ron trouxe 2 copos de chá. Não fizemos um brinde, não tivemos discursos. Ela só se sentou do meu lado enquanto o sol sumia atrás das árvores, e a luz da varanda piscava, como se soubesse que aquele momento precisava de silêncio. Olhei em volta, a tinta descascada no corrimão. O vaso de flores teimoso que a Calista sempre dizia ser muito pequeno para uma cidade pequena. Os sinos de vento que tilintavam, como se estivessem sussurrando, não tocando. E pensei em todos os aniversários que passei esperando alguém aparecer, todos os boletins, as visitas ao hospital, as manhãs de Natal sozinha esperando. Mas agora eu não me sentia vazia, eu me sentia cheia, tranquila e em paz, porque eu não estava mais vivendo para ser reconhecida. Não estava tentando conquistar um lugar numa mesa que nunca foi feita para mim. Eu criei meu próprio espaço, aqui nessa varanda, com essa carta no meu colo e uma amiga ao meu lado. A Calista talvez nunca se desculpe. A família sempre vai conversar baixinho sobre tudo o que aconteceu, e talvez eu sempre fosse aquela que quebrava o silêncio. Mas esse silêncio já escondeu mentiras por tempo demais.
Algumas feridas não precisam ser gritadas para serem lembradas. Algumas vitórias não precisam de aplausos para serem completas.